Boa noite a todos, me chamo Caio Martins. Hoje venho com vocês com a segunda aula, de República Velha, de Primeira República. Vamos dar seguimento à primeira aula, a qual a gente havia parado na República de Espada, Esse tema tão grande, de Primeira República foi dividido em duas aulas. Então essa é a continuação da primeira, certo? E deixa eu colocar aqui para vocês na tela o slide, a qual o esquema do professor Menezes, a qual que exemplifica bem o que a gente tratou na última aula. A gente tratou no final do segundo reinado, certo? E a República de Espada, que vai até 1894. E hoje trataremos então de falar da República Oligárquica de 1894 a 1930, certo? Mas antes de a gente adentrar a aula, só para aqueles avisos os lembretes a qual fiz na primeira aula, eles servem para essa aula também, certo? Então, a questão de slides, de imagens, queria deixar claro que essas imagens, esses slides, alguns deles foram pegados da internet, Foram pegados da nuvem e suas fontes, vão estar disponíveis no próprio slide ou na descrição do vídeo lá embaixo, certo? Alguns foi feito por mim, outros não. Os que não foram feitos vão estar identificados. Só para deixar claro, não gerar nenhum tipo de problema, para nossa aula aqui. Então, seguindo nessa linha, na República Oligárquica, a gente precisa definir o que é oligarquia, Essa República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, a gente já definiu o que é república, A gente precisa definir o que é oligarquia. Oligarquia vem do grego e significa poder na mão, governo de poucos, E aqui a gente vai colocar governo na mão de poucos. Poucas pessoas nesse período do Brasil vão ter o poder nas mãos, certo? Poucas pessoas nesse Brasil vão ter como dar sua opinião como vai funcionar o Brasil nessa época, A política do país ela vai ser dirigida por oligarquias agrárias e por representantes civis, através de representantes civis na presidência. Vou passar aqui o slide. Então a gente já percebe que os militares, acabaram, Eles vão ter passagens pontuais, mas o período dele de poder ficou lá na República Velha, ou melhor, na República de Espada. República de Espada, que os militares tinham seu poder forte, tinham seu poder, irrestrito. Floriano Peixoto ali acabando com as revoltas, ameaçando o ministro do STF, Então isso acaba com o presidente de Moraes chegando ao poder. Ele é o primeiro presidente civil eleito, Aqui se tem uma eleição, nos moldes das eleições da atualidade, tem seus concorrentes, ele vence a eleição, logo após vencer a eleição, ele chega no lugar onde ele vai governar o país. Contudo, o presidente de Moraes, após ser eleito, o seu governo vai ser marcado muito por um medo de um golpe, Ele vai ser marcado muito por uma oposição ao seu governo. E oposição de quem, Caio? Oposição, a gente tem que lembrar que o governo anterior a de presidente de Moraes foi de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto deixou uma marca na presidência muito forte, Se tinha o pensamento que quando acabasse o mandato de Floriano Peixoto, ele não ia sair do poder, ele iria continuar, ele não iria querer se retirar, Mas, para surpresa de todos, Floriano Peixoto saiu do poder, dando assim passagem a presidente de Moraes. Mas o presidente de Moraes, quando assume a presidência, não é porque ele assumiu que agora está tudo bem, que agora vai ficar tudo fácil, não. O presidente de Moraes, ao assumir, ele vai passar por grandes opositores. O ex-presidente Floriano Peixoto foi tão representativo na presidência que ele deixou grandes seguidores
né, grandes seguidores da sua forma de governar o país, da sua forma autoritária e tudo mais. E para a raiva dessas pessoas, Floriano Peixoto, ou melhor, Prudente de Moraes, não era assim. Prudente de Moraes, quando tinha para resolver alguma revolta, ele não mandava tropas, né? Ele não mandava. Seu primeiro pensamento não era uma guerra, seu primeiro pensamento era diplomacia, seu primeiro pensamento era negociação. Ele vai usar essas armas, né? E a gente pode ver esse uso dessas armas quando a gente fala da Revolução Federalista. A Revolução Federalista começou lá no Floriano Peixoto, mas vai se acabar no governo do Prudente de Moraes através de um acordo de paz, né? Um acordo de paz que acaba com o fim da guerra lá no sul. Prudente de Moraes veio adoecer durante o seu governo. Antes de falar dessa questão de saúde dele, queria focar aqui na questão de quais são os grupos, né, que eu acabei de falar, duas principais facções, né? As facções radicais florianistas e as oligarquias cafeicultoras. No caso aqui, a do Prudente de Moraes de São Paulo, né? A oligarquia cafeicultora de São Paulo, certo? E durante o período de Prudente de Moraes, Prudente de Moraes acaba adoecendo, né? E por conta disso precisou se afastar do governo, né? E como naquele tempo a gente já falou que o presidente e o vice não necessariamente eram aliados, né? Não necessariamente eram da mesma chapa, acontece aqui também a mesma coisa. Prudente de Moraes, um civil, né? Oligarquista, cafeicultor de São Paulo, e seu vice era um florianista, né? Florianista, um que gostava muito de Floriano Peixoto. Ele era um representante legal da ala radical dos florianos. Então, quando ele teve que sair e esse vice-presidente florianista chamado Manuel Vitorino fica no poder por um curto período de tempo, mas faz grandes mudanças, certo? No governo, isso muda muito, né? Isso acaba mudando muito o governo, porque, veja bem, quando o Prudente de Moraes assume, ele assume junto com as idealizações das oligarquias, né, cafeicultoras, de tirar os militares do poder, acabar com essa linha de militares no poder, de ministros no poder, ministros militares no poder. Então, o Prudente de Moraes vai substituindo, vai afastando militares, né, de maneira muito cuidadosa, porque o seu governo tem muita oposição dos florianistas. Então ele vai fazendo isso de maneira cuidadosa. Só que quando ele adoece, o Manuel Vitorino, ele chega ao poder e tenta desfazer tudo que o Prudente de Moraes fez até então, né? Nesse sentido. E justamente quando o Prudente de Moraes está afastado, estoura a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos do Antônio Conselheiro, né? Aquele povo miserável que se reúne num arraial, a qual a gente vai dar uma pequena pincelada aqui nas revoltas sociais que aconteceram nesse período, mais para frente. Então o Prudente de Moraes retorna, né? se viu obrigado a retornar ao poder, porque se tinham muito medo de um golpe que Manuel iria dar, né? Manuel iria dar um golpe, né? E o Prudente, com esse medo desse golpe, ele volta ao poder, reassume, ele é obrigado a pôr fim à Guerra do Canudos, manda uma tropa para lá, acaba com a guerra. Depois que a guerra acaba, né? Massacrando totalmente a população de Canudos, já adianto aqui, Prudente de Moraes vai, numa solenidade, dar medalhas para alguns militares que voltaram dessa guerra. Só que ele não espera que nessa oficialidade aconteça um atentado. Tentam matar Prudente de Moraes. O soldado Marcelino Miranda, com uma arma e depois com uma faca, tenta matar Prudente de Moraes. Contudo, ele é infeliz, certo? Porque o ministro da guerra de Prudente percebe aquilo e vai pra frente enfrentar igual cena de filme mesmo, gente. Ele vai pra frente de Prudente, do assassino, né? Da pessoa que ele tenta matar Prudente de Moraes, luta com ele, consegue desarmar, só que ele não espera que esse soldado tenha uma faca, e esse soldado tira uma faca e acaba deferindo 3 golpes
no início da guerra, que vem a falecer. Por conta disso, por conta dessa polêmica, imagina. Então, no primeiro governo civil, e o governo civil já começa a enfrentar grandes oposições. Se falam muito em golpe. E quando ele volta da doença, de vencer Canudos, né, dessa guerra que gastou muito, foi cerca de 10 mil soldados para lá. Quando ele vai dar medalha para esse soldado, ele sofre um atentado e quase morre, né? Ele poderia ter morrido ali. O Prudente de Moraes, por mais que ele tenta resolver as coisas de forma diplomática, para ele ali já deu, né? Para ele e para a oligarquia, falou: não, já deu aqui, né? Agora as coisas vão ter que mudar, porque se eu continuar sendo bonzinho assim, vocês vão acabar me matando mesmo. Então ele instala um estado de sítio, e a gente tem que entender que quando se instala um estado de sítio, o poder executivo do presidente aumenta, e com esse poder, com esses direitos constitucionais suspensos e com governos e com o poder do governo ampliado, ele começa a neutralizar a oposição que tinha a ele, começa a assegurar o predomínio do interesse das oligarquias no poder, e com isso consegue fazer seu sucessor, o presidente Campos Salles, né? Ele consegue ficar na presidência até o fim do seu mandato, e logo depois faz o seu sucessor, que é o Campos Salles. Campos Salles é um presidente muito importante, assim como o Prudente de Moraes. Só beber uma água aqui. Campos Salles é muito importante, assim como o Prudente de Moraes, principalmente por conta das suas políticas econômicas. Assim como o Prudente de Moraes, Campos Salles assume o Brasil numa crise política, né? Ou melhor, numa crise econômica, desde consequências ainda do encilhamento, daquela crise que a gente falou. E ele faz uma medida econômica chamada, esse nome aqui que eu não sei pronunciar, Fundiloas, né? E que se trata essa negociação? Essa negociação, depois que o Brasil já tinha pegado empréstimos no exterior, lá com bancos ingleses. Só que não tem dinheiro para pagar, né? O Brasil pegou, mas não tem dinheiro para pagar esse empréstimo. O que o Brasil faz? Ele fala assim, ó, aquela famosa frase: devo e não nego, pago quando puder. O Brasil faz isso, né? Eles, justamente com o Campos Salles, com o seu ministro, vai lá, vão negociar com os ingleses para falar assim, ó, ingleses, é o seguinte, eu não tenho como pagar, eu vou pagar vocês, mas vocês têm que me ajudar também, né? Assim, eu não tenho como pagar o empréstimo de vocês têm como suspender esse empréstimo que vocês fizeram, né? A cobrança desse empréstimo que vocês fizeram, e além disso, vocês têm como fazer um novo empréstimo para a gente? Então, ou seja, eu nem paguei o que eu já devo e eu quero mais um novo empréstimo, né? E esses pontos dessa negociação, dessa renegociação da dívida brasileira com esses banqueiros, estão aí no slide, que é a suspensão dos juros por 3 anos, né? Deixa eu abrir aqui o Word que fala mais sobre isso. O acordo que ele fez com os banqueiros ingleses suspendeu por 3 anos o pagamento de juros da dívida externa, né? Da famosa dívida externa. Suspendeu por 13 anos o pagamento da dívida externa existente. O valor de juros das prestações não pagas se somaria à dívida já existente. A dívida externa brasileira começaria a ser paga somente em 1911, pelo prazo de 63 anos, né, a juros de 5% ao ano. Só que você está me falando, poxa, cara, então ele foi lá, pegou um novo empréstimo, né, renegociou essa dívida externa e os ingleses aceitaram numa boa, e não pediu nada em troca. Não necessariamente assim, né? Sabe que banco, quando vai fazer essas negociações, sempre pede uma garantia. E qual foi a garantia que o Brasil deu caso não tivesse dinheiro para pagar pagar sua dívida? Eles hipotecaram a alfândega do Rio de Janeiro. Isso mesmo, a alfândega do Rio de Janeiro, capital do Brasil naquela época, juntamente com a alfândega de Santos, ficaram hipotecadas aos banqueiros ingleses como garantia. Caso o governo brasileiro viesse a não pagar, viesse a não se organizar economicamente, iriam ter que ceder essas alfândegas para os ingleses.
E o governo Campos Salles não foi somente economia, né? O governo Campos Salles foi se tinha um plano de ideia como seria a, o, o tempo de governança do Brasil, se tinha um plano de ideia como seria esse governo oligárquico, mas no governo Campos Salles foi a estruturação e foi a criação desse governo, certo? Foi no governo Campos Salles que teve a política dos governadores. O que é essa política dos governadores, Caio? Política dos governadores, gente, Campos Salles pensou assim: como que eu consigo manter como que eu consigo manter no Brasil um sistema qual os nossos interesses, o interesse dos cafeicultores, o interesse das pessoas da agrícola vão ser protegidos, e como que eu vou ter um sistema seguro para que não haja golpes, para que não haja militares no poder, né? Então o governo de Campos Salles faz essa política dos governadores ou política dos estados e se baseia no seguinte. Deixa eu passar aqui o slide para demonstrar bem, né, essa política. E aí vocês estão vendo o seguinte: você tem um presidente, né, como se fosse uma pirâmide, né, como se fosse essa pirâmide aqui, né, não uma pirâmide, mas uma forma de no mais alto ali. Você tem um presidente, depois do presidente você tem os governadores desse lado direito aqui, essa representação direita, os governadores, e depois você tem os coronéis, certo? E como que funciona? O presidente apoia os governadores, os coronéis, os governadores por sua vez apoiam os coronéis, e isso volta, isso fica num ciclo, né? Isso fica com um apoio mútuo, favorecimento político entre o governo central, representado pelo presidente da República, os estados representados por respectivos governadores e municípios, representados por suas vezes pelos coronéis. Preservava a autonomia e independência. O governo federal preservava a autonomia e independência dos governos municipais e estaduais, desde que os governos municipais apoiassem a política dos governos estaduais e que, por suas vezes, os governos estaduais apoiassem a política do governo federal. Com esta forma, Campos Salles conseguiu estabilizar a política brasileira. Agora não se fala mais em medo de, por exemplo, de ter um golpe militar, né? Pelo menos não na questão das eleições, né? De repente um militar surgir do nada, né? Ser eleito do nada. Eles conseguem agora consolidar sua política, mas está faltando alguma coisa aí, porque São Paulo sabe que ele tem o poder executivo na mão, né, através do presidente. Só que ele não consegue governar sozinho. São Paulo não é tão grande para governar o Brasil todo sozinho, e ele vai precisar de uma ajuda, principalmente no Congresso, né? Um presidente sem um Congresso, ele não é nada, né? Então ele desenvolve outra ferramenta também para fazer um governo brasileiro, que é a política do café com leite. A política do café com leite é um acordo firmado entre oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Veras, que era a forma de alternância do poder do governo paulista, dos cafeicultores paulistas e de Minas Gerais. Por isso que ficou conhecido como República do Café com Leite. Mas não se enganem. República do Café, por causa de São Paulo, e República do Leite, por causa de Minas Gerais. Minas Gerais era um produtor de leite, sim, mas não se engane. O principal produto dessa época era o café. Então, Minas Gerais também, seu principal produto vai ser o café, né? A gente fala leite para diferenciar, é um jogo de palavras, né? Então, senão seria República do Café com café, né? Ficaria meio estranho. Então, ficou República do Café com leite, para ficar mais fácil, né, de se entender. Os historiadores pensaram assim, né? Podemos se dizer. Então, por isso que tem essa charge aqui de São Paulo, a mão de São Paulo e Minas Gerais na mão do presidente. Ou seja, a partir de agora, né? A partir de agora, só vai ser presidente quem for ou de São Paulo ou de Minas Gerais, as duas maiores oligarquias do Brasil, certo? Inclusive tem até outra charge
que está Minas Gerais e São Paulo, né, no topo do morro, e tem os outros estados embaixo, tem Bahia, Rio Grande do Sul, o resto do Brasil embaixo, tentando chegar no topo, mas eles não conseguem, porque São Paulo e Minas Gerais monopolizaram isso, né? Isso tudo no governo de Campos Salles, ele estruturou isso, né? Só que está faltando um ponto, né? Eu falei da política do café com leite, falei da política dos estados ou política dos governadores. Mas se vocês olharem esse sistema aqui, né, ao qual está no slide, vocês percebem que está faltando explicar uma parte ainda, está faltando explicar um principal componente muito importante para que esse sistema de governo funcione, né? Para que esse sistema de política de café com leite e esse governo de política de estados, política de governadores funcione, que é o coronéis, né? O coronelismo. O coronelismo é um fenômeno político-eleitoral que ocorre na instância municipal e regional. Aqueles grandes proprietários de terras, os latifundiários, os grandes proprietários de terras, eles vão ter o poder na mão, tanto militar, né? Eles vão ter milícias no seu comando, vão ter jagunços no seu comando, eles vão ser a própria lei nos interiores, no lugar onde se tem, assim como eles também vão ter não só o poder militar, mas também o poder econômico, o poder social daquela região. Porque veja bem, até hoje temos regiões que o Estado não chega, né? Que são inóspitas, que são regiões onde não se consegue chegar. Imagina naquela época, naquele Brasil tão grande, naquele Brasil tão extenso. Então, onde o governo chegava, se tinha coronéis, né? Alguns lugares se tinham os coronéis. E daquela produção que o coronel, daquela produção econômica que o coronel se tinha, que se mantinha o lugar. Então, se num lugar no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, se tinha uma fazenda de café, se tinha uma fazenda de leite, se tinha uma fazenda de alguma coisa, e tinha um coronel, né? Se tinha um coronel lá, e o coronel era dono disso, e por conta disso, se tinha vários trabalhadores que dependiam também desse produto, se tinha também vários trabalhadores dependendo diretamente desse processo social e econômico, era o coronel que tinha contato direto com a população, né? Vários coronéis espalhados com poderes militares espalhados pelo Brasil que sentiam contato direto. E isso é o principal pilar dessa estrutura que eu mostrei para vocês do Brasil, porque o coronel que vai conseguir os votos para essa estrutura toda aqui. É o coronel que vai falar para o seu curral eleitoral, né, por contato do curral eleitoral que ele tem, para a população que ele tem domínio, para quem que ele vai votar e para quem que ele vai apoiar. Mas, Caio, como que ele consegue isso? Tem que se lembrar que o voto nessa época não é secreto, o voto é aberto. E por conta do voto aberto, você tem que falar, os coronéis, eles conseguiram saber quem você votou e quem você não votou. E se você não votou na pessoa que ele apoia, você seria retalhado, né? Então, ficou conhecido como voto de cabresto, né? Ao qual você era obrigado a votar em quem o coronel quisesse. Porque senão, depois que ele mandava os seus jagunços, mandava os seus trabalhadores ir lá olhar, porque se tinha uma área, né, se tinha um registro de quem fulano de tal falou em tal pessoa, fulano de tal votou em tal pessoa, depois ele ia pessoa por pessoa e se via se tinha alguém que tinha votado diferente do que ele tinha mandado, se tinha retaliação, se tinha peia, se tinha morte, se tinha tortura, se tinha tudo que você imaginar, né? Queimação de casa, expulsão do terreno e tudo mais. Mas vale ressaltar que esse não era o único sistema que se tinha, né? O voto de cabresto. O voto de cabresto é muito falado, mas não é o único. Deixa eu colocar aqui para mim. Temos que lembrar que os coronéis, como eu falei, chegam a regiões que o governo não chega, né?
Então, por exemplo, você não precisa obrigar a pessoa diretamente ameaçando ela para ela fazer um voto que apoiar o candidato que você quer. Às vezes a população daquela região fazia por espontânea vontade, né? Fazia por livre e espontânea vontade aquilo. Tem certeza, cara? Será que as pessoas não ficavam com medo depois? Elas até poderiam ficar, né? Realmente. Mas elas faziam livremente. Sabe por quê? Porque assim, pensa, você está no interior de algum estado aí. Lá não tem nada. Seu filho adoece. Onde que você vai para socorrer seu filho? Você não tem hospital, não se tem médico. Para que você vai recorrer se não se tem um prefeito, se não se tem um governador, se não tem um presidente ali? Você vai no coronel. É no coronel que você vai bater na porta e vai falar: Coronel, meu filho está doente, por favor, salva ele. Ô coronel, compra esses gados de mim. Coronel, o coronel é o gestor daquilo tudo, né? Ele que faz aquela gestão tudo. Então, às vezes, as pessoas nem por medo e nem porque elas são obrigadas, elas apoiam os candidatos coronéis. Às vezes porque elas simplesmente respeitam os coronéis ou elas simplesmente não querem ter problemas com coronéis, não querem desrespeitar ele. Então o coronel também tem esse lado, não somente o voto de cabresto, mas também esse voto livre, né, espontâneo. Tá ok? Só para deixar claro isso. E o que E para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender também a economia da época, né? Poxa, cara, então será que o Brasil nessa época só girava em torno do café? Sim, por um lado tá certo, o Brasil girava em torno do café, certo? É tanto que a gente vai ter nos anos da República o convênio de Taubaté de 1906, né? Deixa eu abrir só o Word aqui, o convênio de Taubaté de 1906 vai deixar claro isso para todo mundo. O convênio de Taubaté vai dizer o seguinte: o café é o nosso principal produto, né? Nosso principal produto é o café, sem dúvida. Mais de 70% de exportações do Brasil nessa época era de café. Então, o convênio de Taubaté é criado um acordo entre os principais produtores de café do Brasil que diz o seguinte: quando o café, quando o preço do café estiver caindo por conta dos excedentes, né? Porque assim, nessa época já se tem a lei da procura e da demanda. A gente está vivendo isso no Brasil da atualidade, né? Por conta da alta demanda do arroz, né? Por conta, além de outros fatores, mas por causa que a gente está consumindo muito arroz, o preço do arroz subiu. Um dos fatores foi isso, né? O preço do arroz subiu. E lá também, por conta da muita produção do café e da própria procura do café, o preço do café caiu, certo? E por conta disso, já que você tem muito produto e pouco consumo, tende o preço a diminuir. E por conta disso, os, os proprietários de terras, os cafeicultores não queriam ficar no prejuízo. Eles falaram, não, essa conta aí é, do café abaixando de valor não tem que vir para mim não, tem que vir para outra pessoa. O que eles fazem? Eles fazem esse convênio que obriga os presidentes próximos, os próximos presidentes, quando acontecer esse movimento do café começar a baixar o preço por conta dos excedentes, né, o governo vai comprar o café excedente. Isso mesmo. Se de repente produziu muito café e por preço não caiu o café, eles vão lá e vão comprar o excedente e vão estocar. Vai chegar até certos momentos que eles vão queimar o café para manter o preço dele, para o preço não cair. Isso mesmo. Se diz o seguinte: é um plano de valorização artificial do café. O governo comprava o excedente do café e estocava, diminuindo a oferta do produto, seu preço mantinha-se estável. Então, mesmo que os países que comprassem café no Brasil não comprassem muito café, os proprietários, né, os fazendeiros, os grandes latifundiários não iam sentir esse preço no bolso, porque o Estado protetor, criado para isso, vai lá e vai proteger o café, né? Então, o principal produto econômico do Brasil. Mas não é só o café. A gente precisa alertar de dois pontos importantes, né? Outros dois pontos
de economia importante, que é a indústria, né? A indústria não existe só no Getúlio Vargas, a indústria se tem já na Primeira República e se tem forte com, principalmente, se tem se desenvolvendo, né? Melhor falar assim, principalmente posicionada pela Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1914 a 1918, assim como substituir as importações, né? Mas além da indústria que está se formando no país, a gente também tem os ciclos da borracha ou os ápices da borracha, né? Que é quando se começa a ter uma indústria de carros automobilísticos nos Estados Unidos e por conta dessa industrialização eles precisam de algumas ferramentas para esse carro funcionar, que a matéria-prima disso é a borracha. E onde que se tem borracha no mundo? Na Amazônia, no Brasil. Isso vai desenrolar até uma guerra, a guerra lá no Acre, onde os seringueiros vão invadir o Acre para tomar o Acre da Bolívia, porque por conta da borracha, né? Por conta da borracha. Então esse ciclo é, vem antes da República, né? Se tem lá, mas o auge se dá nesse período da venda da borracha para a produção desse, por exemplo, de pneus para os carros, e ela vai decair lá para 1912 por conta da concorrência com a borracha estrangeira, que se fala que foi roubado do Brasil, né? Que se foi roubado da Amazônia, pegaram a planta, os seringais da Amazônia, plantaram nas colônias inglesas e lá se cresceu, se cultivou essas plantas, essas árvores, cultivou essas árvores e depois que elas cresceram começaram a concorrer com o Brasil e por conta disso o preço da borracha caiu, certo? Falamos disso e agora a gente vai falar sobre as revoltas, já que a gente já entende qual é a economia da República Velha, já que a gente entende como que funciona o sistema político dessa república e qual é o seu principal produto de sustentação dessa república. Nesses minutos que se seguem, a gente vai tentar dar uma pequena pincelada nas revoltas que se tem no Brasil por conta desse sistema, né? E está aí na tela as várias revoltas que se tem nos períodos, né? E por que se tem, aqui é o mapa dos conflitos no Brasil, na verdade do século XIX e século XX, os estouros das rebeliões acontecendo pelo Brasil, e por que se tem essas rebeliões? Porque alunos, a gente precisa entender, ou melhor, a gente já se percebe quando a gente fala que esse sistema de governo no Brasil ele é excludente. Principalmente o sistema do governo no Brasil dessa época, ele é muito excludente. Então eles focam nos cafeicultores ao ponto de comprar o café excedente, mas ele não se preocupa com outras coisas. Ele não se preocupa com industrialização, ele não se preocupa em diversificar a economia do Brasil. No Brasil não se tem só o café, né? Temos várias outras riquezas nacionais que essa elite, como que fala o nome? Que essas oligarquias não olham. Eles não se preocupam com isso. E essa forma de sistema excludente vai gerar várias revoltas. O principal motivo é esse. Porque o governo não se preocupa com isso. Ele não se preocupa se o Nordeste está passando miséria, se o Sul tem alguma rivalidade com outras coisas, com algum governador. Eles só querem se preocupar com as suas fazendas, com os seus produtos e com o seu sistema de poder. Nessa época a mulher não volta, analfabeto não volta, analfabeto, metade da população brasileira analfabeta, ela é excluída do sistema político. Quem não é do sistema político não entra, né? Não entra. Então, não se tem isso. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar lá na forma de sistema do governo do Brasil, na forma de sistema de governo dos estados, na forma de sistema dos estados ou dos governadores, se tem um mecanismo chamado, deixa eu voltar a slide para poder falar disso, que ele é muito importante, um mecanismo chamado, cadê o nome? Comissão de Verificação dos Poderes.
essa comissão de verificação de poderes, os deputados que não fazem parte desse acordo do café com leite e que não são fazendeiros e que não são cafeicultores, é, eles não vão ser eleitos, ou melhor, eles não vão tomar posse, porque se tem o processo de eleição, eles são eleitos, eles são votados, eles ganham a eleição, só que quando eles vão passar por esse, não se tem justiça eleitoral nessa época, né? Então, a única coisa que se tem é essa verificação de poderes. E quando eles passam por essa verificação de poderes e o pessoal lá analisa a mando do presidente, que é o presidente que indica quem faz parte dessa comissão, e a comissão vê que a pessoa, que o deputado não é cafeicultor, ou se ele é cafeicultor, ele não é cafeicultor de Minas ou de São Paulo, ou se ele tem dinheiro, mas ele é industrialista e não faz parte dessa cafeicultura, ele não vai tomar posse, vai ser indeferida a eleição dele, vai se tornar ilegível, né? A comissão vai degolar, né? Tem esse termo, degola, é onde ele vai ser impedido de tomar posse. Ele não vai ser. Quando esse nome chegar nessa comissão, eles vão impedir isso. Então não se há erro, né? Não se tem surpresa. Você não vai chegar no Congresso e vai ver o deputado. Esse deputado é de repente um industrialista. Esse deputado pensa diferente dos cafeicultores dominantes. Não porque se é escolhido, porque é um jogo de carta marcado. E por conta dessa exclusão, vai ter várias revoltas e várias misérias no Brasil. E uma dessas misérias acontece lá no Nordeste, né? No Nordeste, lá em Bahia, no sertão da Bahia, né? No sertão da Bahia, deixa eu colocar aqui para vocês. No sertão da Bahia, está passando pelos problemas que o Brasil todo está passando também, que a população carente, a população que ficava sem voz, sem vez, ela era esquecida, ela era explorada pelos coronéis, por aqueles coronéis que aproveitavam da força de trabalho da população, da falta de legislação, se aproveitava disso e faziam meio que um trabalho escravo com essas pessoas, obrigando ela a pagar, obrigando ela a trabalhar períodos muito grandes, né? Os coronéis, até tem uma frase que o presidente manda lá, mas quem manda aqui sou eu, né? O coronel que manda na região. E por conta disso, há um movimento chamado movimento messiânico. O que é movimento messiânico? O movimento messiânico, ele tem uma liderança. Quando você fala em movimento messiânico, é quando ele tem uma liderança religiosa, né? Uma liderança religiosa, a qual surge essa liderança religiosa vai fazer um processo de acolhimento e vai ganhar seguidores. Por exemplo, em Canudos, a qual está aí mostrando para vocês, foi o seguinte: Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro era um líder religioso da época. Ele fazia ele percorria vários caminhos andando, né? Caminhando, e atrás dele ele ia ganhando seguidores. Quem é religioso e conhece um pouco da história de Jesus, é meio que parecido. Jesus passeava, às vezes apareciam multidões com eles tinham seus discípulos. O Antônio Conselheiro era parecido, o processo era parecido, né? Ele caminhava, fazia suas pregações, fazia suas orações, ganhava seguidores e ia crescendo. Até que chega a determinado período, que até o filme, né, que tem sobre ele, fala sobre isso, que ele para de caminhar e fala: agora o tempo de caminhar já se passou e o tempo de construir começa. E ele monta Canudos. Um arraial de Canudos, e esse arraial começa a crescer de forma muito grande. E por que, Caio, essas pessoas vão para Canudos? Não é muito difícil de entender. Primeiro, eles vão porque eles confiam no Antônio Conselheiro, né? A gente percebe um processo não histórico, mas sociológico, que
lugar onde tem miséria, lugar onde as pessoas não têm estudo, não têm saúde, são explorados, para se ter, para se criar e acreditar em movimentos religiosos salvadores, porque o messianismo tem isso. Antônio Conselheiro falava: eu vou salvar vocês, se vocês ficarem aqui, vocês serão salvos, o mundo está acabando. O anticristo, ele fala muito disso, o anticristo, a república anticrista, ele criticava muito a república, né? A república anticristo, o mundo está acabando, fica aqui que vocês serão salvos. Então esses pensamentos salvacionistas, além de motivar as pessoas religiosas e muito fervorosas, como se tinha no interior, na figura da liderança de Antônio Conselheiro, não só essa parte da população carente, mas também a parte que queria fugir dos coronéis, que queria fugir desse trabalho explorador. Porque em Canudos você não tinha coronéis mandando em você, você não sentia um trabalho obrigatório e escravo. Você sentia uma comunidade mesmo, você era pertencente, você ganhava um terreno, você montava a sua casa, você montava a sua roça, você ajudava a moradia do outro. Então era uma forma de sistema de comunidade. E isso é muito bem diferente do sistema exploratório dos coronéis. Então isso chamava atenção e criava-se e crescia-se muito rápido. Por conta disso que os coronéis, juntamente com o poder público da época, vai mandar tropas para destruir esse vilarejo. Por quê? Porque não se pode, nesse sistema tão fechado, ter ideias contrárias. Não se pode, de repente, criar uma cidade onde as pessoas não têm coronéis nenhum, onde as pessoas ali não vão, os governadores, os presidentes não vão poder obrigar elas a votarem nas pessoas que eles querem, né? Como é que vai obrigar uma pessoa lá de Canudo a votar de repente em mim, se lá não tem coronel, e o coronel que é a ponte que liga o voto a mim? Como que eu vou ser eleito nessa região se o pessoal de lá não vai votar, né? Então, se tem isso, tem esse medo, e além desse medo, faltava pessoas para trabalhar nas fazendas, porque todas as pessoas estavam indo para Canudos. Antônio Conselheiro criticava muito a República. Se tinha uma teoria de que a República era patrocinada pelos monarquistas europeus e tal. Existia muito fake news na época, né? Vocês irão perceber isso. Muita fake news desde esse tempo. Então, se tinha essa fake news que Canudos era apoiado pelos monarquistas e que eles patrocinavam, mas na verdade não era. O único pecado de Canudos, pecado entre aspas, foi contra o sistema da época, né? E por conta disso, foi-se mandado várias tropas para destruir esse arraial. E esse arraial chega ao fim no dia 5 de outubro de 1897, no governo de Prudente de Moraes. Só que não é Prudente de Moraes que manda as primeiras tropas. Quem manda as primeiras tropas é seu vice, que eu falei que era florianista. E quando o Prudente de Moraes volta da sua doença, ele é obrigado a mandar as tropas restantes, porque já tinha se virado como eu posso dizer, o bafafá da época, né? Já tinha se virado o grande questão da República, né? Todos os jornais, todas as mídias falavam sobre isso, falavam, o primeiro regimento mandado para Canudos, de 100 soldados, foram derrotados. Então você imagina um exército sendo derrotado por pessoas miseráveis do sertão. Aí foi mandado o segundo, foi derrotado. Foi mandado o terceiro, derrotado. Então se tinha essa questão de honra do exército, se tinha essa questão toda. Até que o último regimento foi mandado com mais de 8 mil homens, né? Com canhões e tudo, destrói Canudos. E um fato importante para que vai ser ressaltado é: não se tem prisioneiros, não se tem. Então você imagina uma cidade, né? A gente fala um arraial por questões da região e tal, mas é um vilarejo, é uma cidade.
25 mil pessoas moravam lá. Então não era 25 mil homens, era 25 mil pessoas, mulheres, crianças, idosos, né? Pessoas miseráveis, que o único pecado deles era tentar viver uma vida melhor lá em Canudos. Então o governo, nos seus primeiros anos de república, o que ele faz? Ele faz uma chacina, né? E por isso que Canudos fica tão conhecido. E essa foto aqui é de João Conselheiro, depois morto lá, né? E esses movimentos messiânicos não vai ter só Canudos como movimento messiânico, vai se ter outras revoltas, né? Por conta justamente dessa exclusão genérica que acontece no Brasil. Claro que de repente em Canudos vai ser por um motivo, e incontestado, por exemplo, que a gente vai estudar agora, vai ser por outro que vão desenrolar, mas o contexto geral para essas revoltas eclodidas são as mesmas. Por mais que em Canudos e incontestado mude alguma coisa, alguns fatos, mas o contexto geral é o mesmo, né? O contexto geral é o mesmo. Por exemplo, incontestado vai se acontecer por conta que, vou ler aqui para vocês, a Estrada de Ferro de São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo construída por uma empresa norte-americana, com o apoio de coronéis da região e do governo. Essa estrada de ferro passaria por Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, e chegaria até São Paulo, se eu não me engano. Só que o seguinte, essa estrada de ferro, né, passaria por essas regiões, e essas regiões onde a estrada de ferro seria construída tinham pessoas morando lá. Tinham-se pessoas, eram terras devolutas, né? Não se tinha dono daquelas terras. E de repente o governo, juntamente com os coronéis, falam: vamos construir uma estrada de ferro aqui, né? Apoia a construção da estrada de ferro de uma empresa americana, do empresário, esqueci o nome dele agora, Farquhar. E eles acabam desapropriando várias pessoas durante o percaminho da ferrovia. E pior do que isso, né? Não, pior do que isso não. Da mesma proporção, são chamados vários trabalhadores, igual que nas nossas usinas foram chamadas, e depois esses trabalhadores, mais de 10 mil trabalhadores foram chamados para construir, e depois que acabou a ferrovia, esses trabalhadores não foram mandados de volta, ficaram sem emprego. Então você vai juntar esse contexto de gente desapropriada das suas casas, né? Por isso que tem essa imagem que eu coloquei, essa imagem que eu peguei na internet, da estrada de ferro passando e as pessoas ao redor, que elas foram retiradas das suas casas, né? De repente você tem uma casa, chega uma estrada de ferro, você é expulsa, você não ganha nada com isso, e além disso os trabalhadores que vêm para cá, depois que acaba a estrada de ferro, eles não têm mais empregos, eles ficam vagando por aí, sem nada para fazer. Essa região acontece numa região lá do sul do Brasil, que é chamada de Contestado. E por que Contestado? Porque ela ficava numa fronteira entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, e no meio delas não se tinham de quem era esse território, né? Não se tinha quem era dono desse território, não sabia se nessa região era Pará, não se sabia se era nessa região era Santa Catarina, né? Então se chama contestado, era contestado por esses países, por esses estados, né? Por esses estados brasileiros. E nessa região acontece isso. E por que o movimento messiânico também é um contestado? Porque qual a característica do movimento messiânico? A liderança do líder religioso. Tem seu líder religioso aí também, né? O líder religioso, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Rio Grande, Construção, aqui uma foto, né? 20 mil camponeses, guerra contestada, Santa Catarina, do Beato José Maria. Esse líder religioso, José Maria, também ficava andando ali, mas ele era igual o Antônio Conselheiro, lá do interior da Bahia, do sertão, mas ele era mais um curandeiro, né? Ele fazia
Ele era um curandeiro, ele né, sabia qual planta se usar para tratar remédio e tudo mais. E ele, de repente, ele é morto por tropas do Pará. Ele é morto e se acaba, então, se pensa que se acaba com essa revolta, né, com esse movimento, melhor dizendo. Só que depois que esse João Maria, que esse líder é morto, e ele tinha fé que ele ia ressuscitar, que ele ia voltar à vida, se tem num arraial, não sei se eu posso dizer arraial, mas se tem vou dizer um arraial ali, né? Mas não sei se é o termo apropriado. Se tem num arraial ali no Contestado, ali perto do Rio Grande do Sul, uma região onde uma menina, né, vai sonhar com esse João Maria e vai dizer que ela ouve ele e que ele está falando para as pessoas se unirem, né? Para as pessoas se unirem e lutarem, porque ele quer isso. E não vai ter só essa menina, vai ter mais uma, a nossa Joana Dark do Sul lá. Ela tem 15 anos também, é uma líder religiosa de lá também, que ela também diz que vai se ter essas visões, esse contato com João e Maria. E através dessas lideranças religiosas vai se criar uma região onde várias pessoas, assim como Canoas, vão chegar de várias partes do Rio Grande do Sul, do Paraná, para aquela região, justamente tanto por conta que os trabalhadores que ficaram desapropriados, os trabalhadores que ficaram sem emprego, as pessoas que ficaram desapropriadas, com essa liderança religiosa, vão criar uma cidade, né, uma província ali, com várias pessoas morando dentro delas. E essas pessoas vão se armar, essas pessoas vão lutar, e o governo federal, já tendo a experiência de Canudos, já vai lá justamente para acabar com essa revolta. Quando a gente fez de Canudos, essa revolta vai durar anos, né? Vai durar, deixa eu ver aqui a data certa dela. Vai durar de 1912 até 1916, certo? Essa revolta vai durar tudo isso de ano. Era uma região de floresta, né? Não era uma região deserta que você dava de ver tudo. A população de lá que vivia nesses arraiais, que viviam nessas províncias, vão usar a tática de guerrilha para lutar contra as tropas federais, certo? Vai se ter toda uma estratégia para derrotar. Não vai ser, vai ter alguns prisioneiros, né? Não vai ser 100 prisioneiros igual foi Canudos. Então tem tudo isso. E por fim, e chega ao fim. E eu queria demonstrar uma coisa interessante nessa foto, né? Nessa foto é de Rio Grande do Sul, se não me engano, né? Da revolta de lá do Contestado. E aqui se tem, né? E principalmente na revolta contestada você percebe que o Rio Grande do Sul, desculpa, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, mas só continuando, que o Rio Grande do Sul, deixa eu pausar aqui, só. Beleza. Que o Rio Grande do Sul, se tem essa ideia de gente de pele azul, melhor dizendo, de gente de pele clara, descendente de europeus, né? Olhos azuis, gente loura e tudo mais. Mas naquela região ali do sul não se tem esse tipo de pessoas. Aqui nessa foto demonstra bem a população que se vivia lá, né? Então tem mulatos, tem negros, tem caboclos, tem todo tipo de população daquela época. O que se teve foi uma construção em cima dessas pessoas europeias, descendentes lá. Mas o contestado que aconteceu lá no sul, as pessoas que moravam lá também eram miseráveis, assim como Canudos, também passavam fomes, também eram negros, também eram mulatos, também eram descendentes de europeus, também eram descendentes das regiões ali as fins. Então não só tem esse cenário construído em cima de gente europeia, de olhos azuis, não. A região do sul é um povoado totalmente diferente do que a gente pensa, né? Que a gente vê essa foto, por exemplo, a gente pensa, não é ali não, né? Tô vendo gente negra, tô vendo gente branca, mas não tão branca assim.
se tem essa ideia, e vai acontecer várias outras revoluções, vários outros movimentos sociais por conta dessa desigualdade, né? Um deles é o cangaço lá no Nordeste que vai acontecer por conta dessa desigualdade a qual a gente já falou. Na figura de Lampião, ele vai ser expressado e cultivado, né? Uma da nossa mitologia é o Lampião e a Maria Bonita, que a gente vê em quadrilhas, vê em livros, e o Boados e o historiador o historiador, que é o nome dele, mas acho que é Buenas Ideias. Não, estou falando errado. O canal dele é Buenas Ideias, ele é o historiador, esqueci. Mas ele fala que é interessante a gente cultivar nossa história por essas questões, porque tem tanta mitologia que a gente pega de fora do país, né, fora do Brasil, e traz para o Brasil, e aqui no Brasil a gente tem várias histórias marcantes, como Lampião e Maria Bonita, que a gente às vezes deixa passar e a gente não produz mitologia na nossa própria história. E isso não se tinha que ser assim, né? A gente tinha que valorizar a nossa própria história. E Maria Bonita e Lampião foi um exemplo totalmente ao contrário disso, né? A gente valoriza o Lampião e Maria Bonita, então a gente tem livros, tem filmes, tem minisséries, tem na própria quadrilha representado eles lá, até porque foi uma figura realmente marcante dessa época. Vamos ter revoltas nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, como a revolta da vacina. Vamos ter revolta da Chibata, onde o João Cândido, líder do movimento, esse moço aqui, né? João Cândido, líder do movimento, vai pedir o fim das chibatas dos marinheiros, né? Que eram castigados pelas chibatas, movimentos operários no Brasil. Quem diz que o Brasil não tinha indústria não conhece o Brasil dessa época, porque como que a gente vai ter um movimento operário, né, se não tem indústria? Não faz sentido. Então a gente tem indústria assim nesse período. E por fim, temos que falar do movimento tenentista. Nós estamos agora em 1922, né? Estamos já acabando, vamos exceder o tempo um pouco aqui, mas é necessário, porque é um conteúdo muito longo. Eu pulei várias outras coisas, outras revoltas, né? Para falar do movimento tenentista, para a gente falar, mas não pode pular o movimento tenentista, porque senão a gente não entende como se deu o fim dessa república oligárquica. O tenentismo era um movimento formado pela patente não tão alta do exército, aquela patente mediana ali, né, do exército brasileiro. O tenentismo mostrava seu conformismo com as situações políticas e sociais do Brasil, corrupções e eleições fraudulentas, e desejava afastar a oligarquia do comando do país. Por fim, modernizando defendia a descrença dos valores da oligarquia e nos valores europeus, denunciava os problemas sociais. Esse é o movimento tenentista. O movimento tenentista teve seu primeiro ato com a... Deixa eu ver aqui se aparece aqui também. Movimento de Revolução Nacional, do Exército. Tem seu primeiro ato com a tomada do forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A tomada do forte, onde os soldados, né, os tenentes de lá, os soldados de lá, se revoltam, tomam forte, né? E depois 17, a revolta dos 17, deixa eu ver se eu tenho um Word aqui, eu acho que eu tenho anotado isso, ou não, né? Não se tem. Mas se tem a revolta dos 17, deixa eu só ver aqui rapidão. Aqui no slide tem mesmo, né? Que eu não tinha percebido. Fala o seguinte, slide. Na década de 1920, o movimento tenentista foi a primeira contestação aberta à república oligárquica, movida pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento dos problemas sociais e políticos. Os jovens oficiais dos exércitos acreditavam que o caminho para a salvação do país era a ascensão no poder, né? Então, os jovens oficiais dos exércitos, né, eles têm essa ideia de salvação do governo. Eles acham que eles são os escolhidos para acabar com isso, né? O exército é o escolhido para acabar com com esse governo sujo, com essa coisa podre de oligarquia, né, com essa coisa terrível que não se tem o voto, que não se tem um voto secreto, que se tem um coronelismo, né, essas coisas não podem acontecer. Um dos primeiros atos que eles fazem, né, a primeira revolta que se tem é a revolta do Forte de Copacabana, de 1922. Né? Não é bem sucedida,
o forte que eles tomam, né, eles já estavam lá e tomam, né, é bombardeado, 16, né, 16 soldados oficiais saem do forte, né, em rumo, tem uma foto disso, né, eles caminhando, depois os civis se juntam a eles e eles são mortos, só 2 sobrevivem, esses 2 vão liderar os movimentos tenentistas no futuro. Então, esse movimento tenentista iniciado lá na revolta do Forte Copacabana em 1922 é apenas uma palha que depois vai virar uma palha que pegando fogo, que depois vai virar um grande fogo, né, que vai se espalhar pelo Brasil todo. Depois disso temos a Revolta Paulista de 1924, também liderada e feita pelos tenentistas, pelos oficiais do exército, pelos mesmos motivos, por não acreditar mais na República Oligárquica, por pensarem que eles são os salvadores do Brasil. Para mudar isso, eles precisam mudar isso. E depois se tem a coluna Prestes, né, a famosa coluna Prestes, que vai andar pelo Brasil todo, mais de 200 e poucos quilômetros pelo Brasil todo, que depois vão se refugiar na Bolívia, né? E isso combina tudo com a Revolução de 1930. Deixa eu passar o slide, que é o nosso último slide, né? Revolução de 1930. E por que então o que o tenentismo tem a ver com essa Revolução de 1930 e por que essa República Oligárquica chega ao fim, já que ela era tão fechada, já que ela era tão organizada, já que tudo que se tinha para chegar no poder era feito através de cartas marcadas. Por que deu errado então, Caio, já que era tudo organizado? Porque o próprio sistema que eles criaram, eles mesmos vão acabar cisando, né? Vão acabar se dividindo. Porque é o seguinte, em 1929 se tem uma crise, a crise econômica de 1929 dos Estados Unidos, né? O crack, a quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos. E com essa queda da bolsa de valores dos Estados Unidos, se tem uma crise mundial do sistema capitalista, né? Então, os países em crise, como os Estados Unidos, né, eles não vão comprar mais café. E os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil. Então, eles não vão comprar mais café porque eles precisam investir em outras coisas, né? Tem gente desempregada, tem gente morrendo, eles não vão se preocupar em comprar café. E as próprias pessoas do seu país não vão tomar café porque elas estão preocupadas com outras coisas. Então, isso foi um choque enorme na economia brasileira. Porque nós éramos dependentes do café, né? Era totalmente dependente do café, e quando tem essa crise, afeta diretamente o Brasil. Então tem esse contexto da crise de 29. Além disso, por conta disso, né, melhor dizendo, o presidente da época era o Washington Luiz, e o Washington Luiz é de São Paulo, e pela política do café com leite, ele tinha que eleger um presidente da onde, ou melhor, ele tinha que, não eleger, né, ele tinha que apoiar um presidente da onde? Mineiro, né? Política de café com leite, ele tinha que eleger um mineiro, apoiar um mineiro para ser eleito. Só que ele não apoia o mineiro, ele vai apoiar um paulista, né? Ele faz essa cisão que eu coloquei aqui, né? Essa cisão da... Não tá aparecendo. Alô? Deixa eu ver aqui. Beleza. Essa cisão com o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul não, com essa cisão interoligárquica, né? Ele simplesmente, o Washington Luiz fala, eu não vou eleger um mineiro, eu não vou querer apoiar um mineiro, eu vou querer apoiar um paulista. Claro que antes o Washington Luiz perguntou os governadores do resto do país, falando, se caso eu não apoio um mineiro, vocês vão apoiar um paulista junto comigo, vocês estão comigo nessa, vocês fecham comigo, né? E os governadores falaram, não, esquece Minas Gerais, deixa eles para lá, pode colocar um candidato aí de São Paulo que a gente elege ele, pode deixar, que aqui os nossos coronéis vão apoiar vocês aí. E Minas Gerais fica simplesmente, né,
frustrado, fica irritado, fica puto da vida, porque fala, poxa, era a minha vez. Toda vez que foi a vez de São Paulo, eu fui lá e apoiei. E agora, quando é a minha vez, eles não vão fazer isso. Então, eles rompem, né? Eles rompem essa política do café com leite. Minas Gerais, querendo se vingar, querendo que São Paulo não tomasse posse, procura aliados e ela vê no Rio Grande do Sul, uma oligarquia crescente, né? uma oligarquia em ascensão, e eles se juntam à oligarquia de lá, da Rio Grande do Sul, onde quem governa lá é Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, o ministro do Washington Luiz. E não só isso, eles vão se aliar também a Pernambuco. Então forma uma aliança liberal, né? Aliança de oposição. Então era Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco contra o resto do país. Porque São Paulo representava o resto do país. São Paulo tinha o apoio do resto do país. E os que eram opositores a esse sistema só eram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E quem que eles vão... vai se ter eleição, né? Se tem que ter uma eleição, né? Para ficar tudo como se fosse de maneira legal. E então São Paulo vai lá e apoia um presidente paulista, né? Apoia um candidato paulista, que é o Júlio Preste, como vice Vital Soares. Já a Aliança Liberal coloca Getúlio Vargas como presidente, para se candidatar a presidente, e seu vice João Pessoa. Por conta disso, tem as eleições, tudo mais, tudo bem. Getúlio Vargas perde a eleição, a Aliança Liberal perde a eleição, e São Paulo, Júlio Preste ganha eleições. E o Washington Luiz falou, opa, beleza, São Paulo venceu a eleição, agora vai estar tudo certo, nossos interesses estão garantidos, os interesses de São Paulo estão garantidos, e daqui a pouco o Júlio Prestes assume aí, e a gente continua com a política dos governadores, a gente vê como faz a política do café com leite depois, e vamos continuar com o direito de São Paulo. Só que o vice de Getúlio, João Pessoa, já tinha concorrido às eleições, todo mundo já tinha acalmado os ânimos, né? As pessoas até que pensaram, poxa, agora vai mudar, e de repente Júlio Prestes vence e todo mundo fala, não foi dessa vez. O próprio Getúlio mesmo já tinha falado, não, só me dá um cargo aí que eu paro de encrencar com vocês. Só que João Pessoas é morto no estado dele, morto a tiro. Isso não tinha nada a ver com São Paulo, isso não tinha nada a ver com as eleições, né? Foi um motivo pessoal dele lá. Só que a Aliança Liberal pega esse fato e usa muito bem, né? Usa, fala, São Paulo aí, e esse povo foi lá e matou João Pessoa porque estava com medo de a gente fazer a oposição, estava com medo de... Né? Olha como eles governam através das mortes e tal. E isso faz com que o movimento com a Aliança Liberal cresça, né? Que esse movimento, desse então, volte a ter vida. E Getúlio Vargas, juntamente... E por que o tenentismo, eu falei que o tenentismo é importante? Porque o tenentismo vai estar estritamente ligado com essa Aliança Liberal. As revoltas que eles fizeram não deram certo, né? Então, alguns dos seus pensadores do tenentismo falam assim, já que a gente não consegue só tirar essa oligarquia, vamos pelo menos se aliar às oligarquias opositoras da oligarquia que está aí, porque aí a gente consegue de repente entrar no poder e mudar alguma coisa, porque sozinho a gente não consegue. Então os tenentes vão se juntar à Aliança Liberal, né? Elas vão ser a própria Aliança Liberal, vão se juntar numa força só e vão dar um golpe de Estado, né? Vão tentar dar um golpe de Estado. Então eles se articulam, primeiramente dominam os estados da onde eles são. Então Minas Gerais domina o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, lá com Getúlio, domina o Rio Grande do Sul em um dia, não se tem resistência das tropas federais. Vai ter resistência lá em São Paulo. São Paulo se tem resistência, né? Ou melhor, se tem a ideia que vai se ter uma resistência por conta das tropas federais se reunirem lá. Só que teria a maior guerra, a guerra civil com o maior número de mortos, com o maior número de pessoas lutando na América do Sul, porque tem várias tropas reunidas, né? A Aliança Liberal inteira, então as tropas da Aliança Liberal inteira contra as tropas federais do governo, né?
Só que elas, quando vão lutar, não acontece, porque as tropas federais recuam e deixam as tropas revoltosas caminhar até Rio de Janeiro para depor o Washington Luiz, o atual presidente do Brasil naquela época. As tropas chegam no Rio de Janeiro, depõem o Washington Luiz, tiram ele do governo e por uma coisa que eles não estavam esperando, esse movimento de tirar o Washington Luiz e acabar com a República Velha, acabar com a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, a população vai apoiar eles nas ruas. Depois que acontece isso, a população vai lá, vão quebrar e vão queimar jornais governamentistas, vão para a rua e saúdam Getúlio Vargas, né? Quando Getúlio passa de trens a caminho ao Rio de Janeiro, São Paulo, a população de São Paulo para ele lá na estação, bate palma, grita pelo nome dele e tudo mais, porque é um ato espontâneo da população, né? A própria população tinha várias camadas pedindo passagem para o poder, e a população, então, quando se sabe que agora de repente vai ter um voto feminino aí, de repente o voto vai ser secreto, de repente esses pontos ao qual a Aliança Liberal levantava vão ser efetivados, eles pensavam que iam ser efetivados, então eles ficam felizes e tem atos populares pelo Brasil inteiro. E assim se acaba o período de República Velha e começa a Era Vargas, né, de 1930 a 1945. Isso é tema para outra aula. Outra pessoa irá ministrar essa aula, e eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui, ter passado um pouco do nosso horário. E é isso, muito obrigado a todos e até uma próxima aula.